Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos finalizar o nosso boletim nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, falando sobre o Campeonato Paulista da Série A3, a terceira divisão. Nós tivemos na quarta-feira, finalizando a primeira divisão, A1, Palmeiras e Mirassol, já gravei o vídeo. Tivemos a rodada completa da Série A2, já gravei o vídeo. Vamos finalizar agora da A3, que também teve. Só que na A3 foi a quarta rodada. Lembrando que assim como a 2 você tem 16 clubes, turno único, 15 jogos para cada um, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, os 2 últimos são rebaixados. Pois bem, nós temos um novo líder, o Capivariano, hein, que voltou a jogar na Arena Capivari. Olha que sensacional. Ganhou na rodada, mostrou desempenho 2-1 diante de União Suzano e assumiu a liderança. É verdade que ele tem os mesmos 8 pontos de Bandeirante, de Birigui e de Itapirense de Itapira. Os três têm 8 pontos. Mas nos critérios ele tem 4 gols a mais, né? Ele tem saldo de 4 contra 1 de Bandeirante e menos 1 do Itapirense. Então o número de pontos é o mesmo, mas nos critérios o Capivari é o primeiro colocado. Olha, o Barretos entrou no G8. O Barretos entrou no G8 e tirou o Grêmio Prudente. Tirou o Grêmio Prudente, que vem empatando muito nas últimas rodadas, né? Na verdade são 4 rodadas apenas. Com um detalhe também, o Sertãozinho conquistou a primeira vitória na estreia do técnico Samuel Dias e saiu da zona do rebaixamento e colocou o São José. A situação aí é complicada, hein? O treinador do São José, o Maxandro, tá meio ameaçado. O treinador do Votuporanguense, que perdeu as 4, hein? Perdeu as 4. A situação está complicada também por lá, Rodrigo Cabral. Enfim, você tem umas princípios de crise em alguns clubes, outros já até trocaram o treinador. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, pedir seu like e pedir para você fazer sua pergunta, fazer sua análise, enfim. Que nem a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com os jogos de ontem, né? Dia 1º de fevereiro, quarta-feira, à tarde. Lá em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Grêmio Prudente empataram por 1-1. O Desportivo Brasil é o 8º colocado, está dentro do G8, tem 6 pontos. E o Grêmio Prudente caiu para a 9ª colocação com 5 pontos. A diferença é mínima, mas enfim, Grêmio Prudente saiu pela primeira vez do G8. Grêmio Prudente do técnico Marcos Campagnolo, que foi campeão da Bezinho ano passado, ainda fez um gol logo com 2 minutos do primeiro tempo, onde teve um pênalti. O Rafael, olha que sorte, o Rafael Potiguar bateu e perdeu, a bola bateu na trave. Mas bateu na trave, sobrou o rebote para quem? Para o Chula. O Chula foi lá, empurrou, fez 1-0. Bom, o que a gente pode falar ao longo do primeiro tempo? Jogo pegado, jogo às vezes muito faltoso, truncado, poucas chances de gol. Esse pênalti saiu logo no início. E aí o Desportivo Brasil, claro, ficou martelando e o Grêmio Prudente para jogar no contra-ataque. Até que já no finalzinho do primeiro tempo, aos 46, numa boa jogada pelo lado esquerdo, o Ayrton cruzou, o Chaparral entrou dando um tapa na bola, fez 1-1. Aí veio o segundo tempo, marcação forte, calor intenso lá em Porto Feliz, chances de gol poucas, e aí 1-1 acabou sendo o resultado final. Desportivo Brasil, 8º colocado, caiu 2 posições, mas está dentro do G8 com 6 pontos. Grêmio Prudente, que era o 8º, agora é o 9º e saiu do G8. Mas estão ali na briga. À tarde também tivemos lá no 1º de maio, Esporte Clube São Bernardo 1, Votuporanguense, que perdeu a quarta, 0. Perdeu todas, hein? 0 ponto o Votuporanguense. Bom, o Esporte Clube São Bernardo do Renato Peixe e o Votuporanguense acompanharam com um certo, que a gente pode falar, receio, né? Um lance logo quando saiu o primeiro gol com o Garrincha. Garrincha com SHA. É atacante do Esporte Clube São Bernardo. Na disputa de bola com o goleiro Gabriel Barbato, o Garrincha fez 1-0, mas o Barbato bateu a cabeça e na trombada ele ficou desacordado por um tempo. A ambulância entrou, a ambulância UTI e tal, atendeu direitinho. O jogo ficou paralisado 40 minutos. Ele foi para um pronto-socorro, dormiu no pronto-socorro, fez todos os exames, sempre acordado. Ele ficou desacordado um tempo no campo, mas depois sempre acordado e tal. Claro, uma tendência que ele seja afastado por alguns dias aí, até dos treinamentos.
mas preocupou todo mundo. O Garrincha tinha feito 1 a 0, parou o jogo. Aí depois o jogo voltou e voltou com aquela situação que a gente entende, né? Todo mundo tenso, todo mundo. Assim, dá pra gente falar que o David Jeffer teve uma oportunidade para o Votuporanguense, né? E o Sport Clube de São Bernardo também teve algumas boas chances, mas o jogo mais lento no primeiro tempo. No segundo tempo, também muita pegada. A gente pode falar que o Lucas Moraes perdeu um gol incrível, podia ter uma chance para o Votuporanguense empatar. Aí, já com 34 minutos do segundo tempo, o Vitor Hugo, o jogador do Esporte Clube São Bernardo, foi expulso. Vitor Hugo foi expulso, claro, o Votuporanguense foi para cima, apertando, não conseguiu marcar o gol de empate, e ainda no finalzinho o estreante, o lateral direito Lito Andrade, que foi contratado do Floresta, acabou sendo expulso também, um jogador a menos para cada lado. O Sport Clube São Bernardo venceu por 1 a 0. Sport Clube São Bernardo, quarto colocado com 7 pontos, a 1 do líder, né, do Capivariano. Votuporanguense, o lanterna com 0, situação complicada do Votuporanguense e do técnico Rodrigo Cabral, hein? Aí no outro jogo à tarde, Rio Preto e Itapirense, que era uma dos líderes, né, continua com o mesmo número de pontos do líder, continua brigando pela primeira colocação lá, empataram 1 a 1, né? 1 a 1. O Itapirense teve uma situação curiosa, gente. O jogo no primeiro tempo, eu fiz algumas anotações aqui, ó. O jogo no primeiro tempo, a gente pode falar que o Rio Preto foi melhor. E aí o Rian tinha mantido uma bola no travessão, o Kaique Gomes tinha tido uma grande oportunidade, mas o Rio Preto estava 0 a 0, até que o Kaique Gomes recebeu um passe do próprio Rian e fez 1 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Itapirense, né, engraçado, o técnico Tássio Lopes ia fazer substituição e queria trocar o atacante. Ele queria dar uma chance para o Cledson, garoto da base, foi muito bem na Copinha São Paulo, tem um trabalho brilhante Itapirense, e aí ele ia colocar o Cledson no lugar do Amarildo. Só que o Cledson tem um piercing no ouvido, e ninguém conseguiu tirar, o médico não conseguiu tirar. Moral da história, o Cledson não entrou, o Amarildo continuou em campo, o Amarildo com 8 minutos do segundo tempo fez o gol. Então, piercing Salvador. O piercing só fez mal. E aí, é um garoto, né, Cledson? Você é jogador de futebol, você está se projetando, você está tendo oportunidade. Cara, esquece isso, cara. Se você tem um piercing que ninguém consegue tirar, é uma estupidez, você é jogador profissional. Você não conhece regra? Não pode, brinco, piercing, não pode, cara. Arranca essas coisas e o Tássio Lopes levou na esportiva. Né? Se fosse seu treinador, você podia até não jogar mais com ele. Porque ele ia achar uma irresponsabilidade, você não entrou em campo. Mas tudo conspirou também a seu favor. O Amarildo que ia sair não saiu, fez o gol de empate. Enfim, esse piercing aí tá na hora de você pensar no futebol profissional. Esquece isso, hein, Cledson? É uma só opinião. Bom, o Amarildo fez 1 a 1 e o jogo ficou equilibrado, terminou 1 a 1. Itapirense 8 pontos pelos critérios, o oitavo, mas os mesmos 8 pontos do Capivariano. E o Rio Preto com esse pontinho está com 4 pontos, 13º colocado, um pontinho da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado o Rio Preto, hein? Aí no duelo Matonense 0, Sertãozinho 1, duas equipes que estavam na zona do rebaixamento, duas equipes que trocaram de treinador, né? O Ferro Júnior foi demitido na Matonense, o Basílio Amaral foi demitido no Sertãozinho, e aí duas equipes que estavam estreando um novo treinador, Samuel Dias no Sertãozinho, Luiz Carlos Martins, ex-Noroeste, no Matonense. Jogo truncado, jogo faltoso, aquela coisa toda e tal. Tem o Maranhão meteu uma bola na trave para o Matonense, e o Sertãozinho, que a melhor oportunidade foi o seu gol, com o Lucas Black. Ele aproveitou um rebote, um chute que espirrou na trave, sobrou para ele. Lucas Black aos 35 fez 1 a 0. Fez 1 a 0. Bom, pois bem, veio o segundo tempo, Matonense saiu para o jogo, teve outra bola na trave, teve uma boa finalização que o goleiro Maicon do Sertãozinho defendeu, e o Sertãozinho conseguiu sua primeira vitória com o novo treinador, com Samuel Dias, fez 3 pontos, foi para a 14ª colocação, saiu da zona do rebaixamento, empurrou São José. Olha que sensacional a estreia do Samuel Dias. E o Luiz Carlos Martins, apesar da derrota, Matonense tem 4 pontos, 11º colocado, a 1 da zona do rebaixamento, é verdade, mas ainda tem tempo para ele poder trabalhar e melhorar esse time aí.
E também no início da... Para falar início da noite, né? 18 horas. Red Bull Brasil 1, Bandeirante 1. Bandeirante que também vinha liderando a competição. Chegou a 8 pontos, os mesmos 8 do Capivariano e do Itapirense. Bem colocado o time do Paulinho McLaren, o Bandeirante. E o Red Bull Bragantino 2, nome feio, né? Red Bull Bragantino 2, somou um pontinho, foi a 7, quinto colocado, tá dentro do G8, os dois no G8 e tá tudo maravilha. O que a gente pode falar aqui no primeiro tempo, o time da casa, lá em Bragança Paulista, o Red Bull Brasileiro pressionou, né? Teve algumas boas oportunidades, mas quem fez o gol foi o Bandeirante. O Bandeirante com o Tatá tinha feito 1 a 0, deram impedimento, e depois o Tatá de novo bateu o cruzado e fez 1 a 0 com 12 minutos de jogo. A pressão foi do Red Bull Bragantino 2, mas o Bandeirante que fez 1 a 0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí a pressão novamente do time da casa, aí o Red Bull com o Bruno Dentinho acabou fazendo 1 a 1 aos 7 do segundo tempo. Depois o jogo ficou forte, pegado, muito faltoso e tal, e terminou 1 a 1, aí o resultado que acabou agradando a todos, né? O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do Marcelo Mineiro, atacante que veio do Ituano, e os times vão aí tentando se acertar, né? Aí nós tivemos o novo líder da competição, o Capivariano, jogando em casa na Arena Barueri, Arena Capivari, venceu o União Suzano por 2 a 1. Primeiro tempo, o Rafinha teve 2 oportunidades, não fez para o Capivariano. O Guilherme Lobo teve uma boa oportunidade e não fez para o time do Laércio Aquino, para o União Suzano. Aí o que a gente fala, no segundo tempo, primeiro tempo equilibrado, tá o 0 a 0. No segundo tempo, o Vinícius Popó, um dos artilheiros do campeonato, ele marcou 1 a 0 aos 16 minutos do segundo tempo, e depois num belo chute de fora da área ele fez o segundo gol aos 19. Em 3 minutos ele fez 2 gols, foi a 3 e é um dos artilheiros do campeonato junto com o Batata do Barretos com 3 gols. Aí o São José, quando estava 1 a 0 com o Cris, ele chegou a empatar, né? O Cris de cabeça. O que a gente pode falar é que no final... desculpa, gente, tô fazendo confusão. Os 2 gols do Vinícius Popó, e aí quem fez o gol foi numa cobrança de falta já na reta final do jogo, e um golaço foi o Gabriel Mendes. Então o Vinícius Popó fez 2 a 0, depois o Gabriel Mendes fez 2 a 1 aos 42 do segundo tempo, mas já era tarde. Capivariano líder com 8 pontos, os mesmos 8 do Bandeirante e do Itapirense, e o União Suzano, com esse resultado, é o 10º colocado com 4 pontos, está fora do G8. Então é uma situação para tomar cuidado do Laércio Aquino. Aí sim, nós tivemos Barreto 3, São José 1. Barretos 3, São José 1. Se o Vinícius Popó fez 2 para o Capivariano, o Batata também fez 2 para o Barretos. O Batata, que tinha feito quase um gol no comecinho do jogo, depois ele sofreu um pênalti e fez 1 a 0, né, cobrou. Depois ele numa paulada fez 2 a 0 e o Cris de cabeça fez o gol do São José, né? O placar foi o seguinte: Batata 1 a 0, Cris 1 a 1, Batata 2 a 1, e aí no segundo tempo o Barretos marcou o seu 3º gol com um Mococa já aos 47 minutos. No segundo tempo mais equilibrado, mas com mais chances do Barretos. O Barretos acabou fazendo 3 a 1, liquidando a partida, e olha, entrando, a novidade no G8 da Série A3 é justamente o Barretos. Ele entrou com 6 pontos, é o 7º colocado, e tirou o Grêmio Prudente. E para finalizar, o Marília em casa empatou com o Audax 0 a 0. Marília perdeu a chance. Se vencesse, era o líder isolado. Perdeu a chance o time do Guilherme, né? O que a gente pode falar é que choveu muito. Campo pesado, teve posse de bola, mais finalização. O Bosco, que entrou no segundo tempo, perdeu o gol mais incrível da partida, mas no final o Audax do Alex Alves conseguiu um 0 a 0 para ele importante. O Audax foi a 4 pontos, é o 12º colocado, está muito próximo da zona do rebaixamento, tem que tomar cuidado. E o Marília está dentro do G8. O Marília agora é o 6º colocado com 7 pontos, mais a 1 do líder, né? Essa briga está bem aberta. Só para vocês terem uma ideia, Desportivo Brasil 1, Grêmio Prudente 1, 287 pagantes. Esporte Clube São Bernardo 1, Votuporanguense 0. Deixa eu ver se eu consegui o número de torcedores lá. Não consegui. Em São Bernardo do Campo eu não consegui. Rio Preto 1, Itapirense 1, 84 pagantes apenas. 84 pagantes. Matonense 1,
O Matonense 0, Sertãozinho 1, 455 pagantes. Red Bull 1, Bandeirante 1, 159 pagantes. Capivariano 2, União Suzano 1, 1.300 pagantes. Barretos 3, São José 1, 671 pagantes. E Marília 0, Aldac 0, com muita chuva, 879 pagantes. Eu sempre, na medida do possível que eu consigo, eu mostro para vocês. Você vê que aqui tudo, quase tudo, abaixo das 1.000 pessoas. 1.300 que teve lá em Marina Capivari, né? Então, esses negócios de estádio para 5.000, para 10.000, para 20.000, cara, importante é o estádio estar certinho, com as normas, tudo regulamentado. Se for para 5.000 pessoas, beleza. Se é um jogo forte que mais de 5.000, você vende os ingressos antecipado, coloca a corda lá, 1 quilômetro, a polícia militar só entra quem tiver com ingresso. Não precisa de estádios grandes. Os clubes têm rendas mínimas, não conseguem 500, 600 pessoas, abaixo todo mundo de 1.000. Então essa é só para a federação e os próprios clubes debaterem e entenderem que o importante é você ter um estádio arrumadinho, com todas as normas seguidas, todos os laudos. Esse negócio de 10.000, 15.000 é besteira, tá? Então é isso. Então vamos lá. A classificação que a gente pode falar. Capivariano primeiro 8, Bandeirante segundo 8, Itapirense terceiro 8 nos critérios. Quarto, Esporte Clube São Bernardo 7, quinto, Red Bull Bragantino 2, 7 nos critérios. Sexto, Marília 7 nos critérios. Sétimo, Barretos 6. Oitavo, Desportivo Brasil 6. Aí com 5, Grêmio Prudente. Com 4, União Suzano, Matonense, Audax, Rio Preto. Sertãozinho tem 3, os mesmos 3 do São José, mas o Sertãozinho nos critérios saiu da zona do rebaixamento e empurrou o São José. E o Votuporanguense desesperadamente com 0, com situação complicada. Os artilheiros, Vinícius Popó do Capivariano e Batata do Barretos tem 3. Aí com 2 vem vários jogadores. Vamos concentrar nos que tem 3 e eu vou falando rodada a rodada para você. Porque antes de finalizar, vou passar para você a rodada. A rodada desse final de semana, né, vai ser a quinta. Teremos, assim como acontece na Série A2, 7 jogos no sábado, 7 jogos no sábado e 1 apenas no domingo. Vamos lá. O líder capivariano, lá na Arena Capivari, vai enfrentar o Grêmio Prudente, que acabou de sair do G8. Jogo bom, hein? Jogo bom. Às 15 horas também do sábado, 4 de fevereiro, São Bernardo e Esportivo Brasil. 2 times que estão dentro do G8. Belo jogo também. Aí a gente tem às 15 horas o Rio Preto enfrentando o Bandeirante. Rio Preto, próximo da zona do rebaixamento, e o Bandeirante brigando pela liderança isolada. É um dos 3 primeiros colocados ali, hein? Belo jogo. Aí a gente tem às 16 horas o Audax, no desespero querendo sair, contra o Matonense. 2 times que estão próximos da zona do rebaixamento e precisam se virar. Aí a gente tem às 16 horas também o São José, na zona do rebaixamento, enfrentando o União Suzano, que está assim, ó. Jogo para a parte de baixo da tabela. 16 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 2 com o Marília. Então é o seguinte, 2 times com 7 pontos e 2 times no G8. Belo jogo também. E finalizando a rodada no 4 de fevereiro, sábado, às 18 horas, Sertãozinho, que acabou de sair da zona do rebaixamento, contra o Barretos, que entrou, né, no G8. Aí no domingo, a gente finaliza a rodada, domingão, com o desesperado, lanterna, 100% negativo, Votuporanguense, enfrentando Itapirense atrás da liderança. Hein? Jogo importante para o Itapirense, para a ponta da tabela, e para o Votuporanguense tentar respirar e sair desse sufoco todo, né? Então, claro, no domingão à tarde eu venho com todas as informações para vocês, todos os detalhes da quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos e até lá!